aluno do 7º ano, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos estar assistindo mais algumas aulas sobre o reino animal invertebrados. Nós vamos estar vendo os grupos dos moluscos, dos artrópodes e dos equinodermos, finalizando assim todo esse grupo de invertebrado. Então, em cada um desses vídeos, vocês vão estar vendo características dos animais, vão estar vendo maneiras de identificá-los na natureza. O que é mais importante vocês perceberem é que cada animal tem a sua característica. O objetivo, de todo esse estudo é vocês perceberem que, embora na natureza existam muitos animais parecidos, eles fazem parte de grupos diferentes. E o objetivo é a gente ter uma noção, um pouco de como se dá cada um desses grupos. Tudo bem? Então, a gente vai estar acompanhando aí. Começando agora com os moluscos. Logo na sequência, vocês vão estar assistindo um novo vídeo sobre os artrópodes e na finalização um vídeo sobre os equinodermos. Sempre no final dos vídeos eu deixo as páginas do livro, que vocês estão fazendo como exercício, e peço também que vocês me enviem as atividades. Não deixem de enviar, é muito importante que todo esse envio esteja em dia. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, começando aí agora com os moluscos. O nome molusco está relacionado ao corpo do animal. Então, ele é um animal de corpo mole e justamente essa característica que vai dar nome ao grupo. Esse corpo dele é dividido em 3 partes, A cabeça, o pé e a massa visceral. A gente vai ver ali na frente como essas mudanças se estabelecem. A maioria deles são marinhos, gente. E, em suma, vão ser todos aquáticos, ou da água salgada ou da água doce. Eles são de sexos separados, tem sexo masculino e sexo feminino, então a reprodução é sexuada, se desenvolve a partir da fecundação, tem gametas masculinos e femininos, e são divididos em classes. No caso dos moluscos, são 3 classes diferentes. A gente vai ter os bivalves, cefalópodes e gastrópodes. A gente vai aprender a diferenciar todos eles, tudo bem? Mas eu com certeza acredito que vocês já conhecem esses animais. Só não faziam ideia, que eles têm esses grupos aí que os dividem. Então, são eles, os caracóis, caramujos, lesmas, Com certeza vocês pelo menos já viram algum por aí. Só não tinham a noção da classificação deles e como eles se organizavam aí no reino animal. Vamos ver aqui mais algumas informações. Vamos começar com gastrópode. Esse nome, gastrópode, está relacionado à cavidade gastrointestinal. Então, são animais que têm os pés, Pod significa pés e gastro significa barriga, a parte do abdômen. Ele tem os pés na barriga, ou seja, são animais que andam se arrastando, Os caracóis, caramujos, as lesmas, então todos eles vão fazer parte do grupo gastrópode. Eles também têm uma concha, a concha que vai proteger a parte principal do corpo, que é onde fica a massa visceral. Outra característica muito importante deles é a presença da rádula. A rádula funciona como uma espécie de língua, uma língua mais áspera, parece uma lixa, aquela lixa de lixar unha, que vai raspando o alimento para que eles possam jogar esse alimento para dentro do organismo, na cavidade do estômago deles e fazer aí a sua digestão. Ok? Então, aqui, essa foto aqui é bem interessante para vocês perceberem. Aqui eu tenho a concha, isso aqui é um caramujo, tá, gente? Aqui eu tenho a concha, dentro dessa concha tem a massa visceral. Essa massa visceral é uma estrutura onde estão os órgãos do animal. Então, todos os órgãos intestinais, todos os órgãos de circulação, Então, tudo vai estar protegido aqui por essa concha. Inclusive, o corpo dele consegue entrar aqui na concha também. Então, 3 partes principais: massa visceral, o pé, aqui, os pés, na barriga, por isso o nome gastrópode, e a cabeça. Tá? Eles não têm olhos desenvolvidos, tudo é sensitivo, As anteninhas conseguem perceber tudo aí que está no ambiente, tá bom? Então, essa aí é a estrutura básica do gastrópode. Agora, por dentro, tá? Por dentro vocês veem o estômago,
a glândula digestiva, a massa visceral, que é onde estarão os outros órgãos, né, circulatório, a cavidade interna, e aqui é a parte de fora que a gente consegue ver, tá? Então essa é a estrutura do animal. Bem interessante, né, a gente saber que existem formas de vida tão bem adaptadas ao ambiente, mas que não precisam aí de muitos sistemas para se desenvolver. Essa foto, ela destaca a rádula. Aqui é uma foto tirada de frente, né, do animal, para vocês terem uma noção. E aqui é um esquema, uma montagem aonde a gente pode ver o funcionamento da rádula, que ela é toda áspera, parece uma lixa mesmo, e ela vai raspando o alimento. Eles se alimentam muito de folhas, né, folhas e frutos, eles são herbívoros, então essa língua, né, parece aí uma lixa, ela vai raspando o alimento e toda essa raspinha dele vai para dentro da cavidade digestória e assim ele consegue se alimentar e sobreviver bem, ok, gente? Então essa aí é a rádula e esse esquema demonstra o funcionamento dela. Aqui mais uma foto do caramujo, dos locais onde a gente vai encontrá-los na natureza, né? Sempre muito próximos a rios, né? Sempre em locais onde tem bastante vegetação, porque esse é o principal fonte de alimento deles. A iguaria, né? Conhecida como escargot. Alguns caramujos servem aí de alimento, um alimento bem refinado, né? Um prato exótico. Não são todos os caramujos que servem de alimento, tá, gente? Muitos até são tóxicos, causam doenças, então não é pegar qualquer caramujo no quintal e colocar para comer. Não, são caramujos específicos, bem tratados, né? Tem até empresas que se especializam na criação desse tipo de caramujo, que é o escargot, para os restaurantes, ok? Um prato aí muito apreciado. Como eu falei, muitos caramujos são causadores de doenças, então essa reportagem aí é um destaque, né, para vocês sobre a questão da infestação de doenças, infestação de caramujos que contaminam as pessoas, trazendo doenças. Uma das doenças que nós vimos até nos vídeos anteriores é a esquistossomose, tá? Uma verminose causada aí por caramujo. Aqui tem alguns outros destaques, algumas outras doenças. Então, caso você encontre algum caramujo no quintal ou alguma região de rio, né, de repente no passeio, evite encostar, evite tocar, porque eles são transmissores de graves doenças também. A reprodução, né, ele põe ovos. Aqui a comparação, né, o tamanho do ovinho em relação a uma moeda. Essa é a lesma, tá? Que aparece muito aí nas nossas casas em período de chuva, né? Sempre quando a terra fica mais úmida, ela aparece. Também é um exemplo de gastrópode. E aqui alguns gastrópodes marinhos. Essa é a lesma do mar. Mais uma foto. Outra foto relacionada à lesma do mar. Agora vamos estar falando do segundo grupo. O segundo grupo são os bivalves. Esse nome bivalve, ele traz pra gente uma relação com a concha. Bi significa duas, valve significa válvulas. Então são animais que têm como característica principal apresentar duas válvulas, ou seja, duas conchas, tá? Então, ostras, mexilhões fazem parte aí desses grupos. Então, quem aqui nunca encontrou, né, nenhuma conchinha na praia, né, ou gosta de catar essas conchinhas? Então saiba hoje que essa conchinha um dia foi a casa de algum animal, foi a casa de um bivalve aí, de uma ostra ou de um mexilhão. Então a concha, ela vai ser uma estrutura de proteção para o animal que vai ficar ali dentro. Então ela vai habitar, né, vai proteger uma ostra, que à medida que o tempo vai passando, ela vai servir de alimento para outros animais ou simplesmente vai migrar, né, produzir uma outra concha, porque ela se desenvolve, cresce de tamanho e vai abandonar aquela concha menor que não vai servir mais para o desenvolvimento do corpo dela. Aqui a foto da ostra, gente. Então aqui, como vocês podem ver, duas válvulas, certo? E essa parte molinha aqui, né, aparentemente até um pouco estranha, vocês podem achar, é o animalzinho, tá? É a ostra que vive aqui dentro, tá bom? Então, essa foto aí a gente consegue perceber nitidamente como é que é esse animal.
aqui as fotos das conchas, agora, né, só a parte externa. As conchas são de diversos formatos, né, são bem bonitas, né, são bem interessantes, são adaptações aí dos locais de praia das regiões oceânicas, né, elas são basicamente feitas de calcário, tá, aquela estrutura rígida, né, que ajuda também na formação da areia das praias. Então, elas têm formatos aqui, ó, irregulares, todas elas aí adaptadas ao ambiente de praia onde esse animal vai se desenvolver. E o prato típico aí também relacionado ao animal. Aqui são mexilhões, tá? Mariscos, né? Então, também uma iguaria muito apreciada aí por muitas pessoas. No geral, a gente chama todas essas iguarias relacionadas aos moluscos de frutos do mar, tá? Mariscos, mexilhões. Uma observação interessante sobre esse assunto é que nós devemos ter uma atenção muito especial ao escolher o local, né, para se alimentar. Então, geralmente é muito oferecido nas praias, sendo que a gente não tem uma noção, né, de como foi feito, se teve uma higiene adequada. E eles são animais que absorvem muitas impurezas, né, do oceano. Então, principalmente substâncias tóxicas, mercúrio, por exemplo. Então, a gente não pode comer em qualquer lugar, a gente tem que saber de onde vem, né, saber se o preparo foi adequado. Aqui mais uma vez, tá? Todas essas fotos, gente, têm direitos autorais, por isso que aparecem aqui com esses nomes, tá bom? Não foi a professora que tirou a foto, né? A foto tá participando aí do slide. Aqui é uma ostra que fabrica pérolas, né? Então, vocês sabem aí como ocorre a fabricação de pérolas? É muito interessante. As pérolas, na verdade, elas são grãos de areia que entram, né, na parte interna do corpo desse molusco, da ostra, e começa a incomodar, né? Então, por dentro dela, elas têm uma camada chamada de nácar e madrepérola. Elas, na tentativa de expulsar esse grãozinho de areia que está incomodando, que está arranhando o corpo, né, no seu interior, elas vão jogando essa camada de nácar, né, com a madrepérola por cima desse grãozinho de areia. E conforme o tempo vai passando e várias camadas envolvem esse grão de areia, a gente tem, ao final de todo o processo, a formação da pérola, que é comercializada, né, como uma das joias de grande valor comercial, de grande valor econômico, justamente por ser muito rara. Não são todas as ostras que conseguem fabricar pérolas de qualidade, né, e de tanta beleza, né, porque é uma estrutura muito refinada, né, um objeto muito bonito que faz parte do corpo do animal, ele é produzido de forma natural. Então, na verdade, é algo que tenta machucar aí a ostra, que na verdade vira um bem tão precioso aí de valor econômico. Então, é bem interessante a gente ter esse conhecimento sobre os moluscos, ok? Falando agora dos cefalópodes, vamos entender por porquê desse nome, cefalópode. Podes, como vocês já viram esse finalzinho aqui da palavra, ó, podes significa pés. Deixa eu marcar aqui que fica melhor. Podes significa pés. Céfalo vai significar cabeça. Então, são animais que têm os pés na cabeça. Como assim? Os pés saindo da cabeça? Que estrutura é essa? Existe. Então, eu estou falando das lulas e dos polvos. Vocês lembraram deles agora? Então, eles têm uma estrutura maior, né? A cabeça e os tentáculos saindo aí de toda a cabeça. Então, do grupo de molúsculos, eles são os animais mais desenvolvidos, de um instinto, né? Eu posso dizer, de uma inteligência muito impressionante, né? Porque são animais que conseguiram se adaptar muito bem aí a diversos tipos de locais marinhos e são muito bem adaptados também à caça. Então, eles conseguem caçar animais até muito maiores do que eles e conseguem estabelecer, né, uma rede de proteção ao redor de sua própria estrutura que acaba favorecendo
né, o seu desenvolvimento aí no oceano, tá? Vocês vão perceber aqui tem algumas características, vocês podem acompanhar, ó, que eles apresentam, né, olhos, cabeça bem desenvolvidos, são todos marinhos, a respiração é feita por brânquias. Se o animal é marinho, gente, não existe a possibilidade de haver pulmão, isso sendo invertebrado, tá? O sistema respiratório desenvolvido, ele tá lá com os animais vertebrados, a gente vai ver isso mais na frente. Mas se é invertebrado, a gente vai ver respiração branquial, ou seja, não tem pulmão. Quem são eles? Lulas, polvos, cibas e náutilos. E aqui os náutilos apresentam uma concha, a gente vai ver a fotinho dele mais lá na frente. Também tem rádula, lembra da rádula? Aquela língua que parece a lixa, né, que vai raspar. E como eu falei, ó, lulas e polvos, eles têm uma estrutura de defesa impressionante. Uma glândula que joga tinta e deixa a água turva e assim eles conseguem confundir aí o predador e fugir rapidinho. Então são animais de um instinto muito aguçado. Aqui, isso é uma lula, tá? A lula é diferente do polvo. A lula, ela tem a estrutura aqui da cabeça mais pontiaguda. O polvo é mais arredondado. Lula, aqui é a lula gigante ou lula colossal, tá? Tem até maiores do que essa. Aqui um prato, né? O lula é conhecido aí também como uma iguaria, em frutos do mar. E esse é o polvo, tá? Para perceber a diferença, né? Aqui o polvo é maior, né? Mais cheio de ventosas, olha aqui, ó. Essa parte aqui na estrutura do tentáculo dele. Aqui é quando eles jogam a tinta, para deixar a água toda turva e assim eles conseguem fugir rapidamente. É um esquema de defesa. E aqui também o polvo servido como iguaria. E aqui o náutilo. Para quem não conhecia e nunca tinha visto um náutilo, ele é um dos cefalópodes que tem concha. Essa parte aqui em volta do corpinho dele é uma concha e aqui os tentáculos menores saindo da parte de dentro da concha. Aqui é só a concha do náutilo por dentro. Uma aparência bem interessante, né, gente? Muito bonita. Eu me surpreendo como a natureza é tão bem organizada, né? Então, finalizamos aí a parte de moluscos. Esse é o primeiro grupo dessa aula de hoje. Vamos dar sequência agora com o segundo grupo de invertebrados. Então, vamos estar assistindo o vídeo agora de artrópode. Vamos então falar dos artrópodes, gente. Primeiro vamos entender o nome do grupo, né? Artro significa articulação e podes, como você já sabe, significa pés. Então são animais que têm as patas articuladas ou pés articulados, tá? Esse é o significado aí do nome do grupo. Eles vão estar fazendo parte do reino animal, o grupo dos invertebrados, sendo em maior quantidade. Eles são cerca de 1 milhão de espécies. Então, se a gente para pensar em quantidade de invertebrados no planeta, a maior quantidade está relacionada aos artrópodes, tá? Então, eles vão fazer parte também de todos os ecossistemas. Eles vão ser muito bem evoluídos, estando nos ecossistemas aquáticos e terrestres, tá? Eles podem ser herbívoros, podem ser carnívoros, podem se alimentar da matéria orgânica morta, né? Saprófagos. Então, eles são animais muito bem adaptados aí aos ecossistemas, muito bem adaptados ao planeta, tá? Características importantes aí que vocês têm que saber. A principal delas é a presença de um exoesqueleto. Vou destacar aqui para vocês. Professor, o que é exoesqueleto? Exoesqueleto é o esqueleto externo, o esqueleto que fica na parte de fora. Vamos parar para pensar um pouquinho. Nosso esqueleto, seu esqueleto aí, seu corpo, é um esqueleto interno, né? Os ossos estão na parte de dentro. Nesses animais, os ossos, bem, não tem ossos, né? Eles são invertebrados. Mas a estrutura que vai ser mais parecida com o osso vai estar da parte de fora, tá? É um exoesqueleto que ele vai mudar. Ele vai fazer uma transição à medida que o animal cresce. A gente vai ver um pouquinho essa mudança nos slides aí na frente. Outras características, eles têm patas, né, articuladas, têm antenas, têm asas, né? Então, é uma característica específica aí desses grupos. Eles têm um corpo segmentado. O que significa? O corpo dividido em várias estruturas, cabeça, tórax, abdômen. Nesse abdômen eu tenho vários anéisinhos, que vão ser segmentos, que vão dividir o corpo dele. Característica importante também,
eles já vão apresentar sistemas. Aí eu peço para vocês lembrarem, lá no início, quando a gente estuda porífero equinidário, lembram que esses animais não tinham praticamente sistema nenhum, eles não tinham corpo desenvolvido, eles eram animais muito simples, né? Eles são animais muito simples. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai avançando na escala do reino animal, esses animais que vêm agora já são mais desenvolvidos. Olha só, os artrópodes já têm um sistema digestório, já têm um sistema circulatório, já têm um sistema nervoso, e isso possibilita que a gente consiga perceber que a evolução está acontecendo, né? Eles estão mudando à medida que a necessidade vai exigindo, tá bom? Então, característica aí importante, vocês podem anotar, podem destacar isso aí que é bem interessante, gente. Então, quem são aí os representantes, tá? Então, eu tenho, assim como o molusco é um grupo grande e se divide em 3 grupos menores, também vai acontecer com os artrópodes. A artrópode é um grupo grande, que vai se dividir em 5 grupos menores. E são esses grupos aí que eu vou estar destacando com vocês. Então, o primeiro grupo menor do artrópode é o crustáceo. O segundo, o aracnídeo. O terceiro, quilópode. O quarto, diplópode. E o quinto, os insetos. Guardem isso na mente de vocês. Artrópode é um grupo grande, que se divide em 5 grupos menores, que são as classes. Vamos ver aí quem é quem nessas classes. Começando, crustáceo. O crustáceo é um animal exclusivamente marinho. Olhando aí as fotos, vocês vão lembrar deles, né? Camarão, o tatuzinho de jardim, lagosta, caranguejo. Eles são animais com vários apêndices. Olha aqui eu tenho, deixa eu destacar para vocês. Um apêndice, a antena, o outro apêndice aqui do outro lado. No caso aqui do caranguejo, ó. Esses apêndices aqui que eles usam, parecem mãos, né? Que eles usam para segurar as coisas, prender. Então, eles têm têm o corpo muito rígido. Com certeza vocês já devem ter visto, né? Um camarão, ele tem um corpo durinho, né? Um caranguejo também tem um corpo bem rígido. E isso é o exoesqueleto, gente, tá? O esqueleto externo. Eles vão ser exclusivamente marinhos, né? Sempre vão estar próximos aí da região com água e vão se desenvolver à medida que o corpo vai fazendo a muda. Aí eu vou voltar aqui no slide anterior, aqui, ó. A muda ou equídese é a troca de exoesqueleto. Então, esse esqueleto dele, aqui tem uma foto bem interessante. Esse exoesqueleto, ele cresce de dentro para fora. Então, à medida que a parte interna está ficando maior, ele vai trocar a parte de fora, vai trocar o exoesqueleto, tá? Então, esse é o crescimento dos artrópodes, o período, né, de mudança de exoesqueleto, que a gente chama de equídese, ou simplesmente muda. Crustáceo, aqui outra foto do crustáceo, essa aqui é a lagosta. Aqui tá bem explicadinho, né, em relação ao corpo. Ó, um abdômen aqui na parte de trás, um cefalotórax, eles têm a cabeça e o tórax junto, formando uma estrutura só, e os 2 pares de antenas. Seguindo o próximo grupo, aracnídeo. Esse com certeza vocês já tinham ouvido falar, né? E também já devem ter logo imaginado de quem se tratava, das aranhas. Aranhas, escorpiões, carrapatos e pulgas fazem parte aí do mesmo grupo, os aracnídeos, tá? Então, eles são animais com mais patas, né? Eles têm 4 pares de patas, totalizando 8. Eles têm quelíceras, olha aqui, ó, que vão servir para segurar a presa. No caso do escorpião, ele tem um aguilhão que vai inocular o veneno, tá? Para poder neutralizar a presa e ele conseguir se alimentar, né? No caso da aranha, ela tem aqui na frente, tá? Também inocula o veneno, que é muito perigoso por sinal, né? E deve ser tratado de forma imediata, caso ocorra algum acidente. Aqui outra estrutura, outra foto, né, com a estrutura do corpo da aranha. Então, aqui, como vocês podem perceber, também, ó, cefalotórax, cabeça e tórax junto, um abdômen, certo? Olhos,
Aqui na frente a quelícera, onde ela vai inocular o veneno, o pedipalpo ela vai segurar, né, a presa, e os 4 pares de patas, que vão permitir a locomoção dela. Aqui na frente não tem o nome, aqui na frente não, atrás, né? Não tem o nome, mas é a parte de fiandeiras. É por onde a aranha produz e solta o fiozinho para que ela possa construir a teia, né? A teia que é a sua principal estrutura de habitação. Então, ela própria constrói aí sua estrutura de habitação. Próximo grupo, insetos. Os insetos são os mais variados possíveis aí no planeta. Então, do reino animal, incluindo vertebrados e invertebrados, eles são os animais que existem em maior quantidade. Quantidade de insetos que a gente consegue ver aí na nossa casa, né, no nosso quintal, é só apenas 30% da quantidade que existe em uma estrutura fechada, né, em um ninho. Então, por exemplo, se você está vendo um formigueiro, as formiguinhas passeando aí na casa, na cozinha, enfim, no quintal, aquela quantidade de formiga que aparece é só 30% da quantidade de formiga que existe no ninho, né? Lá na parte do formigueiro, lá embaixo. Então, eles não se mostram assim em grande quantidade, só quando precisam necessariamente se alimentar ou então caçar de alguma forma, ok? Então, os insetos são o maior número de animais que existem. Então, como são esses insetos? Como é que eu vou saber? Você é um inseto, né? No caso, animal. Eles vão ter asas, vão ter o corpo mais dividido certinho, cabeça, tórax e abdômen. Então, eles não têm cefalotórax. Eles vão ter antenas, têm olhos, têm pernas, eles são mais desenvolvidos. Essa daqui é uma vespa, tá? Tem um ferrão. Vespa ou maribondo, né? Muita gente conhece como maribondo. Quilópode. Quilópode é um grupo de artrópodes que tem a maior quantidade de patinhas. Então, em cada segmento do corpo, aqui, ó, cada anelzinho desse do corpo dele, ó, cada um vai sair uma patinha. Uma só. Por isso, quilópode. Cada segmento, uma patinhas, são as lacraias. Outra diferença do quilópode para o diplópode, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é que o quilópode ele possui um veneno. A estrutura do corpo, ó, um par de pernas por segmento, tá? E ele é bem compridinho. Agora o diplópode, que a gente conhece como gongolo, ele não tem veneno. Ele fica enroladinho, né? Ele se alimenta de pequenas folhas, ele não causa nenhum mal assim ao ser humano. Ele é bem tranquilinho, bem na paz. Aqui, estrutura do corpo, cabeça e um tronco comprido, do quilópode também, cabeça e um tronco comprido. Só que no corpinho dele, cada segmento sai 2 patinhas. Por isso, diplópode, de 2 segmentos, 2 patinhas saindo por segmento. E tem um parzinho de antenas. Tá? Então, essa é a diferença. Deixa eu voltar lá no quilópode, ó. De cada um segmento sai uma patinha. Também tem uma cabeça e um tronco comprido. No caso da lacraia, tem um veneno, né? Que incomoda aí quando ela pica a gente. E aqui o diplópode tem, em cada segmento, saem 2 patinhas. Então, é essa a diferença entre eles e é isso que também vai dar nome ao grupo, ok? Aqui, ó, o slide para vocês não confundirem, ok? Então, gente, qual é o objetivo aí desse nosso estudo de reino animal? Mais uma vez eu repito para vocês, nós termos a noção de quem são os integrantes do reino animal, grupo invertebrados. A gente tem um conhecimento, né, da variedade de animais que existem e que, de uma certa forma, quando a gente se deparar com um animal, a gente saiba identificar, saiba reconhecer que animal é aquele, se ele pode ou não pode me causar algum dano, né? Então, todo esse nosso estudo tem esse objetivo, a gente reconhecer os animais, entender que eles são integrantes da natureza junto com a gente, respeitar acima de tudo, mas também se proteger em relação aos animais, como por exemplo esses que nós estamos estudando, os artrópodes, que podem causar alguns acidentes com seres humanos, né? Então a gente identificar, reconhecer
e poder ter um conhecimento mais sólido sobre esses animais, tá bom? Então aqui uma tabela que eu vou pedir para vocês passarem para o caderno escrevendo, né, essa tabela detalhadamente como está aí para vocês guardarem na mente. Professora, como é que eu vou diferenciar esses animais todos? Como é que eu vou diferenciar esses grupos? Tá aí. Então vamos lá, insetos, como é que é a divisão do corpo? Cabeça, tórax e abdômen. Número de patas que eles têm? 3 pares. Antenas, 1 par. Mandíbula, 1. Então é assim que eu vou diferenciar os insetos. Isso aqui, gente, essa tabelinha aqui é ótima para cair em provas, principalmente de concurso, tá? Ela pega muita gente pelo pé aí porque faz uma confusão das boas. Crustáceo tem cabeça, tórax e abdômen. Patas, várias. Antenas, 2 pares. Mandíbula, 1 par. Quilópode, ele tem cabeça e tronco. Quilópode e diplópode, ok? 1 par de patas por segmento. Quilópode, diplópode, 2 pares de patas. Antenas, 1 par. Essa antena é longa. Diplópode, 1 par. Essa antena é curta. Mandíbula, 1. E o diplópode também 1. Todos têm uma mandíbula. Aracnídeo, aí já tem a estrutura do corpo diferente. É cefalotórax e abdômen, tá? Alguns crustáceos também, atenção, alguns crustáceos também têm cefalotórax e abdômen. Cuidado aí para não confundir. Número de patas, os aracnídeos têm 4 pares. Número de antenas, não tem. E mandíbula, 1 par. Então, gente, muita atenção porque esse tipo de divisão, esse tipo de questão é ótima para cair em provas, principalmente provas de concurso, né? Para você que futuramente quer fazer um concurso, né, do ensino fundamental para o ensino médio. Então, bastante atenção aí a esses detalhes, tá? Qual é a importância desses animais todos para o planeta? Então, equilíbrio ecológico na cadeia alimentar, sempre. Todos nós, como integrantes do reino animal, fazemos parte de uma cadeia alimentar onde se estabelece um equilíbrio ecológico. E isso permite que a sobrevivência, a nossa, inclusive, seres humanos, continue acontecendo, continue sendo possível, tá? Então, todos os animais são extremamente importantes. No caso de alguns insetos, né, a abelha, a produção de mel. Para a indústria, as aranhas, né, o bicho da seda também, vão produzir a seda, o tecido. Em relação à agricultura, alguns animais são pragas, sim, acabam atrapalhando a agricultura. Porém, outros fazem um controle biológico. Outros fazem o controle de determinadas pragas que podem acabar com plantações. Então, é o exemplo da joaninha e do pulgão. Vocês já souberam desse exemplo, né? Não sei, talvez. Enfim, as joaninhas, elas são animais que espantam os pulgões. Os pulgões são insetos que devoram plantações, as folhas todinhas, e impedem o crescimento da planta. Então, o que os agricultores fazem? Pegam joaninhas e colocam nas plantações, porque aonde a joaninha tiver, o pulgão não vai conseguir se desenvolver, não vai acabar com a plantação. Então, isso é um controle biológico. Muitos insetos também transmitem doenças, aí a gente tem que ter atenção. Saber identificar, saber se proteger contra esses insetos, né? Principalmente os mosquitos do gênero Aedes aegypti. Eles transmitem várias doenças aí graves. Os insetos também são importantes para a polinização, porém também causam acidentes, no caso aí das aranhas. Então, gente, eles têm uma importância e podem também causar alguns problemas. E é nosso dever ter o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode se prevenir contra esses tipos de situações, ok? Então, finalizamos aí a parte de artrópode, o nosso segundo grupo. Vamos agora assistir um pouquinho a aula de equinodermo.